Olá, me chamo Ricardo Almeida, sejam todos bem-vindos ao canal Opinião Sem Pretensão. É engraçado, né? O brasileiro, durante toda a sua história de vida desse país varonil, sempre procurou os seus heróis para lhe defender dos problemas do dia a dia, né? Dos problemas do cotidiano, né? Seja no esporte, assim como foi o herói brasileiro Ayrton Senna, e realmente foi. As seleções ao longo das décadas brasileiras de futebol, e também os políticos, né? Então é interessante, se você pegar na história, o brasileiro sempre procurou os seus heróis para lhe salvar. E é engraçado isso, porque é engraçado e estranho, né? Porque o povo brasileiro, que hoje nós somos em torno de 200 milhões, eles depositam a sua fé e a sua esperança numa pessoa. Sabendo que a mudança, ela parte do próprio povo e não de um político ou de um grupo político. O grupo político, na concepção, acho que num bom entendimento de uma pessoa que está por dentro da situação, ela é apenas o meio da mudança. Mas a mudança, ela vem do povo, né? Ela vem do povo. Como vem do povo? O povo cobrando os seus políticos. Hoje em dia, e se você prestar atenção, isso se tornou mais comum e mais cultural de 20 anos para cá. Não, de 20 anos não, mais, né? Acho que de 40 a 45 anos para cá. Depois que o regime militar saiu e entrou esse regime civil, né? Mas se você prestar atenção e voltar lá na história, lá atrás, na época até antes do regime militar, na época do Brasil Império, ali, pós-império melhor, o brasileiro sempre foi aquele povo que lutou pelos seus direitos, pelos seus ideais. Tanto é assim, as revoltas armadas, né, ao longo da história mostram isso. O povo brasileiro deixou de lutar, de certa forma, depois que começaram a injetar os auxílios na população, né? Foi meio que um cala-boca, né? E aí, com isso, as mazelas no país começaram a acontecer. Mas se você voltar na história e começar a estudar a história, o povo brasileiro sempre foi um lutador, sempre reivindicou e sempre cobrou os políticos, sempre. Esse lance de pet político, né? De político de estimação, pet relacionado ao pet, aos cachorros, aos gatos, aos animais de estimação. Então esse lance de pet político, de você pegar um político e transformar em pet, ou transformar um político em bichinho de estimação, isso nasceu de 20 anos para cá, né? De 20 anos para cá, talvez lá da década de 2000 para cá, né? Porque até então não existia isso. Então hoje as pessoas, o brasileiro, ao invés de cobrar do seu político, não, ele acoberta, ele defende. E os políticos estão cagando e andando para o povo brasileiro. Eles estão preocupados com o seu jogo de poder. Eles estão preocupados em chegar no poder. Então isso que o povo não entende, né? Então essa guerra política que hoje em dia se instaurou no Brasil entre direita e esquerda, e quem está por dentro sabe que a direita tem tudo para levar essas eleições, né? E o candidato da direita, que eu não vou citar o nome, você sabe muito bem, vai levar, a não ser que faça uma merda gigantesca, ou enfim, exista alguma coisa catastrófica, que eu não vou dizer o que, mas você sabe o que eu estou dizendo, né? Enfim, mas vai levar, a direita vai levar, né? Então muita gente está achando que o cara da direita, o candidato da direita, vai ser o salvador da pátria, e a gente sabe que não vai. É 4 anos só. Então muita gente acha que ele vai ser o salvador da pátria, ele vai melhorar o país, vai tirar a situação que o Brasil se encontra e vai levar o Brasil em 4 anos para o primeiro mundo. E não vai melhorar. Para você melhorar a situação que o Brasil se encontra, são décadas e décadas e décadas. Eu vou chutar bem assim, um número bem aleatório, tá? Eu acho que para mudar a situação do país é 50 anos, mas 50 anos dentro de um conceito mais conservador da coisa, tá? Eu não estou defendendo partido, estou falando dentro de um conceito conservador da causa, da coisa.
O povo brasileiro também, ao invés de defender e de ser idólatra da causa, de ser conservador, ou melhor, de ser defensor do conservadorismo, ou de ser defensor da pátria, que é o correto, como os americanos fazem, eles são defensor dos políticos. E que muitas das vezes esses caras não estão nem aí para a causa. A grande maioria não está nem aí para a causa. Eles levantam uma bandeira para se reeleger, a gente sabe disso, né? Eles levantam uma bandeira para aproveitar essa brecha, essa lacuna para chegar no poder. Ou seja, eles utilizam esse meio de idolatria, esse meio aí do pseudo-esquerda ou pseudo-direita para chegar onde eles querem. Tudo é um jogo de poder, né? O Enéas, o doutor Enéas, o melhor presidente que o Brasil não teve, ele falava isso, né? Ele sempre, na verdade, numa das entrevistas ele falou uma coisa interessante em relação aos cargos, às carreiras políticas, né? Ele até comparou as carreiras políticas às carreiras militares. Ele sempre disse, numa das entrevistas ele disse: eu nunca vi um tenente ser rebaixado para soldado, né? O certo dentro da carreira militar é de soldado para cabo, de cabo para sargento, ou seja, você vai subindo. No jogo político, na carreira política, você sai prefeito, vai para governador, aí o que sai de governador volta para prefeito, o que sai de prefeito vai para senador, aí depois termina o senado, o que termina termina o senado volta para prefeito ou vai para governador, enfim, fica nesse jogo ali, né, de retrocesso e de adiantamento, mas que no final das contas, que é o que ele falou, o Enéas, doutor Enéas, o que importa realmente é o poder. Para o político, o que importa é o poder e o dinheiro, mas principalmente o poder. O poder vale mais do que o dinheiro para eles, né? Então, é isso que a gente precisa entender como povo brasileiro. A gente precisa ser patriotas de verdade. E ser patriotas de verdade não é defender o político, tanto de direita ou de esquerda, é defender o país, defender a causa. Porque o político, ele se corrompe, que é o que a gente tem visto aí no cenário político. Quem está acompanhando a política sabe disso. Então, muitos canais aí, muitos youtubers, inclusive muitos especialistas falam isso, que um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje em dia é essa idolatria política. Então, o brasileiro, ele tem que defender a causa, ele tem que defender o país e cobrar, tanto de esquerda quanto de direita, cobrar veementemente os políticos, né? E não idolatrá-los, que é o que a maioria faz. Ok, senhoras e senhores? Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder os próximos bate-papos, as próximas reflexões aqui do canal Opinião Sem Pretensão. Até a próxima. Tchau!